Vai lá. Um pouco sobre o Renan também, o desempenho do Renan nessa pesquisa Real Time Big Data. Porque ele aparece com o seu melhor desempenho até hoje, né? Na questão entre os entrevistadores, mostra uma lista com os nomes dos candidatos, Renan aparece em terceiro com 9%. Mas quando se consideram apenas os votos válidos, eliminando as pessoas que disseram que votariam em branco ou nulo, pode-se dizer que Renan alcança finalmente os 10%, que é aquela barreira que eu estava dizendo antes, que sempre foi considerada não só simbólica, mas como um marco mesmo para qualquer candidato que tenha a pretensão de conseguir um cargo executivo, né? Então, Duda, você acha que isso vai ter algum impacto? Que tem uma tendência do Renan continuar crescendo? Ou você acha que ele está acumulando capital político para próximas eleições? Bom, eu acho que ele está crescendo e ele pode mexer muito nas eleições desse ano, tá? Uhum. Porque os dois principais candidatos não estão consolidados, né? Há ainda muita suspeita, rumores de que coisas ainda podem acontecer na campanha do Flávio, né, prejudicando, coisa que a gente ainda não teve conhecimento. O Lula não é um bom candidato, então tem chance de a gente ter uma surpresa assim. E o Renan, ele vai crescendo, a cada pesquisa, a cada mês, ele vai subindo ali uns 2 pontos, parece ser um crescimento sustentável, e quando chega nos 10% é isso, é a barreira psicológica, ele começa a aparecer mais, já saíram reportagens sobre o Renan Santos já em vários veículos, então fica impossível ignorar o Renan Santos, e aí para ele é super importante isso, porque o Renan não vai ter tempo de televisão, né? O Missão é um partido que acabou de ser autorizado aí pela Justiça Eleitoral. Então, com esse respaldo nas pesquisas também, meio que os canais de televisão vão ser obrigados a chamar o Renan para os debates, né? Vai ficar muito difícil não chamar o Renan. E aí ele consegue um espaço super importante nesse ano eleitoral. Perfeito, bem observado. Wilson, você quer acrescentar alguma coisa sobre o papel do Renan na eleição? Agora. Calma, cara, tem 24 minutos. Isso faz parte do meu react, cara. Não era pra você responder, é uma pergunta retórica, se chama. Vai. Greve, eu acho o seguinte, vamos lá. A terceira via, normalmente o terceiro colocado, ele fica ali nas eleições, historicamente, tá? Se você for pegar 2010, 2014, 2006, 2018, normalmente ali, ele fica no patamar entre 8% e 14%, 15%. Então, assim, o primeiro patamar ele já cumpriu. Se a gente for fazer uma comparação, salvo engano, o Renan hoje, em pesquisa, teria mais ou menos o mesmo percentual que o Alckmin teve nas eleições de 2018. Tá? Então, algo na casa, fazendo uma comparação, fazendo uma projeção com base nos últimos... Dado errado aí, formado. Completamente errado, e eu nem sou jornalista, velho. Pô, o Alckmin, se não me engano, teve menos do que 5%. 4%. 4%, né? Com toda a máquina partidária que tinha, apoio aparentemente de prefeitos pelo Brasil inteiro, estado daqui, então, de São Paulo, nem se fale. E mesmo assim... o Alckmin nem foi o terceiro lugar de 2018. Então... Foi o Ciro, e o Ciro fez 12%. O cara tem que entender um pouco, pesquisar um pouco mais, pra soltar uma informação assim, né? Senão fica chato, cara. Esse cara fez umas críticas aí, tá? Vamos ver o senhor Wilson. No pleito de 2022, né, quando 122 milhões de brasileiros foram às urnas, hoje o Renan teria algo em torno de 12 milhões de votos. É muita coisa, tá? É muita coisa. Só que o desafio do Renan, a partir de agora, vai ser conquistar um público que não está tão ligado nas redes sociais, na internet ou no debate político cotidiano. Quem está ligado nesse debate, quem acompanha a política de apogea, já conhece esse personagem. A questão é que agora ele precisa também ser conhecido entre as pessoas que não acompanham esse debate. São as pessoas do cotidiano, sabe? O camarada é o motorista de Uber, é o padeiro, são pessoas que estão pensando na própria vida, que vão começar a pensar em eleição lá em agosto, que sai em outubro, às vésperas de ir para a urna. Então esse que é o desafio do Renan agora. Ainda mais, por exemplo, em regiões como o Nordeste, em que ele é pouco conhecido. Ele criou algumas polêmicas lá no Nordeste, fazendo algumas visitas em algumas capitais, mas isso ainda é pouco para um candidato que tem projeção, que tem a expectativa, que tem o desejo de ir para um segundo turno. De novo, ele precisa ainda ser conhecido, ele precisa transpor essa barreira do bolsonarismo, que é uma barreira muito, muito sólida. Qualquer estudioso aqui de ciência política, ele vai te falar, olha, que hoje o bolsonarismo tem um piso de 20%. Então o Renan ele tem que crescer junto a esse eleitorado, para ele conseguir pensar em voos maiores, né? E só uma correção, Wilson, na verdade, essa eleição eu conheço bem, o Alckmin terminou o primeiro turno de 2018 com 4,5%. 4,5%, verdade. Difícil. Vamos continuar falando do Renan Santos aqui, porque o partido... Feio, né, ficou tão feio pros caras lá que acho que mandaram no ponto eletrônico do rapaz aí que precisava corrigir. Qual que é o nome desse cara? Não sei. Divulgou o plano de governo. A gente até comentou ontem que eles tentaram cadastrar lá as 360 páginas no sistema do TSE e não entrou, né? Mas tá aí o plano de governo deles, baseado no livro amarelo do Movimento Brasil Livre, que foi escrito após inúmeras discussões entre seus membros. E outras esquisitices. Que é isso, cara? Esse plano de agora tem 51 páginas e provavelmente vai ser o mais original, né, dessas eleições. Por ser um partido que só obteve em novembro do ano passado a autorização da Justiça Eleitoral, a Missão fez um programa do zero, sem ter que repetir fórmulas de outros e já desgastadas. A gente separou aqui alguns dos trechos mais polêmicos desse programa. Vamos ver, olha lá.
Lei Rouanet para presídios. Criticar a Rouanet sempre foi um ponto fundamental do nosso discurso. Em meados do ano passado, propusemos, por intermédio do nosso deputado federal Kim Kataguiri, o redirecionamento de recursos da Lei Rouanet para a construção de presídios de segurança máxima. Regulação da imprensa. Você tinha mencionado isso ontem, né, Duda? Demarcamos nossa posição em relação à liberdade de imprensa e propomos, alternativamente, a criação de um código de imprensa, que hoje não possui regulação, haja vista os seus 2 problemas centrais: a concentração da mídia em um oligopólio e o viés político dos jornalistas. Acho que esses pontos a gente já viu, eu quero ver os comentários dele. Vamos De autodisciplinar, comentar essas... Olha, eu não sabia dessa ideia do Missão de disciplinar a imprensa. Isso aí é petismo puro. Como é que eles conseguiram se encontrar com o petismo? Uma das propostas mais stalinistas que o petismo tem é uma coisa, é um enigma para mim. Você tem uma explicação para isso, Duda? Eu comentei aqui que acho que foram 200 voluntários que ajudaram na elaboração. É muita gente também que entrou na política. Eles demoraram muito. Tô tentando achar uma explicação, né? Não tem explicar, não. Eles que se expliquem, Duda. Mas talvez eles tenham demorado muito para ganhar destaque nos grandes veículos que eles gostariam de aparecer, né? E aí tem esse pé atrás com a imprensa de uma maneira geral. Agora, quando a gente olha a imprensa, na verdade, hoje a imprensa é uma coisa super fragmentada, né? Não existe mais esse oligopólio, né? A Globo, que todo mundo falava da Globo, a Globo tá com dificuldade, né? Você vê a Copa do Mundo, todo mundo viu na Casa TV, né? Quer dizer, e aí fala de diploma de jornalista, gente, nunca precisou disso daí, isso era uma coisa da ditadura, né? Aliás, tem ótimos jornalistas que não tem diploma e nunca precisaram, né? Eu tenho, mas nunca pediram, né? Não faz sentido, né? Quer dizer, também, você falou, petismo puro, só quem briga pelo diploma de jornalista acho que é o sindicato de jornalistas, ninguém mais, e ainda assim conseguiram colocar isso dentro do programa do Missão. Mas olha, no começo dos anos 2000, no primeiro governo do Lula, o partido batalhou de verdade para criar o tal do Comitê de Supervisão da Imprensa. Eles queriam o governo supervisionando aqui. Vamos lá, é que eu acho que o Ricardo ele acabou já respondendo, né, esses pontos, porque ele respondeu o que estava na matéria do antagonista aqui, então talvez vou correr o risco de ser repetitivo do que o Ricardo falou na live de ontem. Mas pode falar. Mas pode falar, né? Primeiro, vamos lá, no caso da Lei Rouanet dos Presídios, ele nem comentou isso. O segundo, sobre a questão da imprensa. O manifesto do Livro Amarelo sobre imprensa é um manifesto de liberdade de imprensa, única e exclusivamente isso. Está escrito e reiterado qual é o posicionamento acerca disso por várias e várias vezes. Só que é dito, como existe em vários outros países, existe uma lei geral da imprensa e que faz, inclusive, com que você não tenha oligopólios de meios de comunicação, que é um grande problema. Você ter mais liberdade, o correto é você ter mais liberdade dos meios de comunicação. E você ter mais opções, inclusive. É apenas isso que está escrito. Só que talvez o termo disciplinar, que é um termo utilizado muitas vezes quando você elabora uma legislação, né, sobre determinado tema, olha, esse tema aqui disciplina a área de tal coisa. Eles tenham levado talvez ao pé da letra interpretativo de que... Não interpretaram o texto. Exatamente, que essa é uma obrigação, exatamente, uma imposição de regra e etc. Então isso não faz sentido. Inclusive no Livro Amarelo completo, essa questão da imprensa, que no plano de governo do Estado de maneira resumida, está de forma muito mais ampla, né, os argumentos acerca disso. E, novamente, citando várias vezes a defesa intransigente da liberdade de imprensa. Porque é justamente neste pilar que o MBL foi fundado, em 2014, após a sede da Editora Abril ter sido atacada por vândalos petistas. Essa foi a nossa primeira pauta de manifestação, então não faria sentido falar outra coisa agora no programa. Então, assim... E a gente pode ser crítico à imprensa, Renatão? Pode. A gente pode ser crítico a jornalista A, B ou C por alguma matéria, por alguma opinião, alguma coisa que o cara falou? Pode. Mas a gente vai divergir de forma a garantir o direito que ele tenha de expressar também a sua opinião, pô. Entendeu? Qual que é a dificuldade da imprensa de entender isso? Às vezes eu desconfio que esses jornalistas não devem nem ter lido o plano de governo resumido, que foi protocolado no TSE. Quiçá o plano completo, de 360 páginas, né? E, inclusive, a gente vai... Eu sugiro, Renato, que quando a gente... quando o Partido Missão, no caso, né, lançar o plano de governo completo, o Livro Amarelo, que vai acontecer em breve... Dia 1, né? Que a gente distribua esse Livro Amarelo completo para os jornalistas, para a imprensa. Sim. Tá? Para que eles possam ter acesso a esse conteúdo e tenham mais embasamento na hora que forem falar das nossas propostas. Sim.
Vamos seguir ou vai estar, talvez? Eu acho que pode ficar meio chato, meio repetitivo, mas vamos Qual lá. que é o outro tema aí que ele tratou? Vamos ver o próximo tema. Aquilo que empresas jornalísticas privadas, para conversa de conversa, né, escreviam, ou diziam, ou publicavam. O próximo tema que carinha ele vai de- tratar. Tirado do que há de deboche que ele faz, pior rapaz. na política do século XX. É o que há de pior nas ditaduras mais grotescas do século XX. Então, assim, eu acho realmente uma pena que um partido que tem um frescor, né? Tem uma novidade no Missão. Mas olha, precisa parar e pensar bem no presídios se há construção. Agora, o Greb, eu não vou comentar um ponto específico, acho que a gente tem que pensar a coisa um pouco mais global. E me incomoda muito esse tipo de postura do Missão. Da missão, né? Eles falam que não concorda com, né? Que a concordância da missão. Porque é o seguinte, me parece que a inspiração que esses caras tiveram foram das piores autocracias do mundo, Greb. Você, o Dudu, que conhece um pouco mais de política internacional, me parece que os caras foram se inspirar no Bukele. Foram se inspirar, sabe, em Parece Viktor que os Orbán, caras foram pra se montar esse inspirar modelo de no governo. Pera lá! Parece que os caras foram se inspirar Pera em lá, Bukele. mas... A gente mandou esse cara aqui pra El Salvador justamente pra se inspirar em Bukele, meu amigo. Não, mas pera lá. Quem disse que em El Salvador há cerceamento da imprensa? De onde vocês tiraram isso? As pessoas, elas não sabem o que elas falam, né? Tanto que você for ver, eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui, que as pessoas, quando elas vão falar da questão de imprensa em El Salvador, eles falam de um único jornal, que é um jornal de oposição chamado El Faro, que é um jornal que existe na América Central, e que recebia declaradamente dinheiro do Jorge Soros. E aí, quando o Bukele passou uma legislação proibindo que organizações recebessem dinheiro estrangeiro dessas organizações não governamentais, etc. e tal, justamente para barrar o avanço do Soros e dessas pautas Que é o que nós vamos fazer aqui que é no o que nós Brasil. vamos fazer aqui. Aí esse jornal pulou para fora de El Salvador, porque ele falou, não, eu não consigo me sustentar assim. Ele não foi censurado. Então, simplesmente parou de entrar a grana Para se suja pros adequar caras. às regras nacionais claras de financiamento, que já deveria existir, inclusive. Então as pessoas acham que por isso há algum tipo de cerceamento de imprensa. Não há. E tá na moda, Renatão, quando você vai tratar de qualquer tema de El Salvador na imprensa brasileira, os jornalistas adoram ficar pegando esses exemplos aí pra querer transformar o Bukele num vilão. Sim. Entendeu? Falou, pô, mas beleza, trouxe segurança pra população de lá, transformou o país, tirou El Salvador como sendo o país mais perigoso do mundo pro mais seguro das Américas. Mas e as liberdades individuais no país? Mas e a imprensa? Mas e isso? Mas e aquilo? Como se as pessoas lá não tivessem sido literalmente libertadas, né? Elas estavam presas em um regime ditatorial de facções criminosas, de gangues. Elas eram regidas, a vida das pessoas de bem em El Salvador era regida com base nas leis das gangues e facções criminosas do país. O Bukele foi um libertador do país. Então, quando os caras querem manchar o que foi feito lá, eles precisam parar um pouco e entender como que era El Salvador antes da entrada do Bukele. E não tem ninguém com mais substância para falar de um tema como esse do que você, Renatão, que teve lá por 2 vezes, se não me engano, não é Muito isso? obrigado, 2 vezes. Estarei pela O nosso terceira, tá? internacionalista. Estarei pela terceira. Antes ou depois das eleições? Depois. Tá, porque nós precisamos de você aqui. É. Precisamos de você aqui, meu. Não vai sair do país antes das eleições, ok? Então, meu, Ano que vem. já tá marcada a viagem? Ano que vem, dia 28 de fevereiro. Eleições em El Salvador. Eleições gerais. Eleições gerais, estarei lá. Peraí, mas a posse... Dia 1º de fevereiro. Ah, 1º de fevereiro, né? Aí eu vou passar um final de semana fora, né? Mas Tranquilo. por um bom motivo. Não, trabalho, né? Exatamente. Trabalho. Tá, beleza, vamos. Vamos, Heloísa! Você tá dormindo aí, Ela Elô? tava, Ela não tava presta dormindo atenção aqui. mais. Não, Ela tava ela dormindo. tava conversando, Ela não o que eu vou presta fazer? atenção mais. Meu, participa da conversa Tá? aí, Ela pô. tá O que de eu vou pa... conversar? Ela Vocês tá de estão aí. papinho com alguém. Bate-papo. Quem que é a pessoa Quem? que tá Eu tô falando? trabalhando também. Quem? Não deu Eu pra tô ler, não tá dando pra ler. trabalhando, Tá ó. muito Aqui, longe, Quem que é? É o WhatsApp, Isso aqui, ó, a gente Instagram. querendo comprar Valid Quem? Plus. Carlos? A gente Tá ligado? querendo falar- Inventa o nome. É Washington? É. Tá. Vocês querem continuar o vídeo ou querem ir pra outra pauta? Vamos ver mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho, vai. Sabe, me parece que realmente a inspiração desses caras é uma inspiração não é uma inspiração democrática, é uma inspiração de ditadura, sabe? Agora, se o Missão já está começando desse jeito, no plano de governo já criar um monte ter um monte de ideia que flerta com regimes extraordinários, com regimes ditatoriais, olha,
Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Não é esse debate que se imagina o que é. É, problema da câmera, eu não... Que isso? Ah, meu, Que ô. isso? Só um instante. Que isso? Cara, Tem ninguém no estúdio. a gente tá Tem sendo ninguém no censurado. estúdio. A gente tá sendo Puta censurado. que parola, velho. Mas estão ouvindo ainda? Estão ouvindo nós? Vocês estão vendo a gente ou tá tudo rosa? Fala aí, galera. Salvem. Tô Salvem-nos. tudo rosa aqui. Não saiam da live, tá? Tivemos um problema com câmera. A Heloísa tá boicotando a gente. F câmera. F câmera. Sumiu? Não tem. Sumiu, O pessoal não tem mais ninguém trabalhando aqui Câmera hoje, tá? superaqueceu, o áudio tá ok. Pessoal, pessoal. Tá tudo. Tá O que acontece do nada, assim? Tudo. A Deu gente pode pau. pôr a culpa Virou woke. no Lula? Limão rosa. F câmera. FFF, Ocluda. Galera, eu não cuido de câmera, pelo amor de Deus. Isso não é meu trabalho, tem que ser faz tudo. Ah, o Cluda cuida da câmera, viu, galera? É, felizmente tava sob responsabilidade da Heloísa. Não, eu estava sob a responsabilidade da Heloísa. Ah, põe a câmera em você aí então. Aí você fica falando, pronto. Calma, tipo, Limão magenta. já tá voltando. Pronto. Já tá, galera. Foi? Toca aí enquanto Não, isso. aqui assim tá errado ainda, tá rosa. Será que foi? Não foi não, tá rosa. Ah, tá rosa ainda. Vamos lá pra outra câmera, então. É, ué. Faz daí. Agora vai, hein? Fala aí, Heloísa. Oi, galera, tudo bem? Como vocês estão? O que vocês acharam, sei lá, do resultado da Copa? Eu achei inesperado, mas eu Copa, tava- meu. mas eu Copa tava já torcendo pra acabou, Espanha. meu. Copa já é coisa do Eu tava torcendo passado. pra Espanha, depois que o Nossa, Brasil foi esquece eliminado, eu isso, disse, esse assunto vou morreu. torcer pra Espanha. Deixa eu falar, você não disse pra falar, agora eu tô falando. Esse assunto morreu já. Mas eu gosto. Assunto eu adoro ruim. futebol, galera. Só que agora eu tô triste, que eu vou ter que voltar a assistir essa miséria que é o futebol do São Paulo Futebol Clube. É, você assistiu ontem? Assisti só o primeiro tempo daquela É? merda. Quanto que foi? Eu nem vi o resultado do jogo depois. Foi 2-1, São Paulo perdeu. Porque o São Paulo tá uma merda. Eu não tô vendo mais o resultado dos jogos. Joga pra gente aí. Aê. Aê, porra. Finalmente, hein, meu. Então vamos lá, põe de novo aí o rapaz e vamos que vamos. Força. O próximo de fato quer. A se imaginar, vamos regular a imprensa, vamos. Não, e, galera, vamos falar a verdade? Vamos colocar em bom português? Essa história de criar conselho de jornalista é cala a boca pra jornalista, né? O camarada não gosta de ser confrontado, acha ruim, acha feio. Beleza, vamos criar um conselho. Aí taca o camarada no conselho, sabe? Gente, os caras criticam tanto um certo ministro de Suprema Corte, estão fazendo a mesma coisa? Difícil, né? O Wilson, eles citam Bukele e citam o Getúlio Vargas, né? Eles falam do Estado Novo, Fundo, cara. E entender, vai. mas aí tem uma ressalva. Não, mas não é que a gente quer ditadura, não, mas enfim, tá lá citado. Não, é isso, não é ditadura, é fazer tipo aquele meme, é sabor ditadura. Gente, que salada. A gente tem um comentário gravado do Josias Teófilo, perdão, me fugiu o nome dele, sobre a questão da Lei Rouanet. O Josias é de direito. Chega. Vocês não têm a menor dúvida disso, nem nós. Aí. E aparece, mostra pro pessoal a matéria que saiu que diz o seguinte. Vai no Cruzoé, MBL esclarece plano de governo. Ótimo. Saiu Vamos essa pra matéria. quem entendeu, né? Você quer ver isso de novo? Não, só recomendar pro pessoal. Sim. Recomendar pro pessoal, então. Cruzoé, missão esclarece plano de governo. Acho que é essa a matéria. Matera. Deixa eu procurar Matéria. aqui. Falei errado. Às vezes até eu posso errar. Viu, mas posso falar um dado curioso Aqui, ó. aqui? Nunca Aí, ó, na pra quem história, quiser, Renatão, Se quiser, ó, põe aí. Missão esclarece dúvidas sobre seu plano de governo. O partido de Renan Santos responde perguntas enviadas por Cruzoé. Código para a imprensa, Lei Rouanet para presídios e autonomia universitária. Desce um pouquinho só para eu ver o tamanho das respostas que foram enviadas. Aí, ó, as perguntas, a resposta. Perguntas, resposta. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Pergunta, resposta. Quem é que faz isso hoje no Brasil? A pergunta, Macris. resposta. Quem é que faz isso? Resposta. Quem faz isso? Cara, eu vou falar um Põe o negócio link pra no chat. você. O povo quer o link no chat, tá? O povo pede, a gente entrega, ok? fixado, tá Nunca na história do Brasil, desde a redemocratização, houve um plano de governo de um partido político que causasse tanto alvoroço na imprensa e na sociedade civil como o livro amarelo do Partido Missão. Vocês, galera, que estão acompanhando a gente, alguns mais novos, outros mais velhos, façam um exercício mental
e tentem lembrar a imprensa noticiando e discutindo e debatendo planos de governos protocolados por outros candidatos em outras épocas no TSE. Isso nunca aconteceu, cara. Os partidos normalmente fazem qualquer porcaria de plano de governo e põem lá um negócio genérico. Sim. Vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação, vamos fazer não sei o quê, responsabilidade fiscal e blá blá blá, e joga lá, certo? Nunca teve uma análise tão profunda de um plano de governo proposto por algum partido como está sendo feito com o Partido Missão. Tudo que o Partido Missão faz é diferente, Renatão. Tudo é mais completo, é mais complexo, é mais sério, é mais legal, é mais da hora. Porra, é por isso que dá tesão em participar dessas coisas, meu. A gente tem tesão em fazer coisas em grupos, né? Já diria nosso presidente. O presidente falou, tá falado. E é muito legal que, por mais que tenham opiniões, vamos dizer, um pouco rasas sobre o assunto, isso vai acontecer. De certa forma, a imprensa está escrutinando o plano de governo, está debatendo as propostas que lá estão. Então, é o que o meu querido Orlando Lima, Ops Lima, acho que ele disse isso hoje no Twitter. Que ele falou o seguinte: o MBL está recuperando o debate público no Brasil. Isso é algo que nenhum outro partido neste país tem a coragem de fazer, de aparecer em público, de responder à imprensa sobre o seu plano para o Brasil. Primeiro porque eles não têm. Eles nem sabem o que é isso, né? Você vai perguntar no PL, que plano? Plano de roubar o Brasil? Né? É isso que o PL e PT tem. Agora, plano de governo escrutinado, onde a imprensa pergunta, mas isso daqui vai fazer como? Isso aqui pode, isso aqui não pode? E a gente tá lá, não, isso aqui vai ser feito assim, 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 assado, isso daqui de tal jeito, de tal jeito. Não existe. O problema é esse, o diagnóstico tá feito, nós vamos resolvê-lo dessa maneira, neste prazo, gastando esse valor e o recurso vai ser tirado de tal lugar. Acabou. É começo, meio e fim.